Ministrando aqui a igreja, e hoje com a grande alegria que mais uma vez o recebemos para falar o nosso coração. Vamos ouvir o que Deus tem para nós nessa noite, através do seu servo, Dr. Rosaldo. Que Deus abençoe, amado irmão, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Boa noite a todos. Saúdo aos irmãos, às irmãs, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu ouvi do pai do pastor Daniel Teixeira de Azevedo, que já foi pastor da nossa igreja, o pastor Irlande Teixeira de Azevedo, que é pastor também, está nativo ainda, com mais de 80 anos, certa vez, que quando ele toma um copo de água, ele fala 1 hora. E se ele toma mais meio, ele fala 1h30. E o pastor Reginaldo falou que os 3 copos d'água aqui embaixo são para mim, né? Então imagina se eu seguir a lógica desse homem de Deus aí, então seriam pelo menos 3 horas aí, né? Mas é sempre um prazer estar entre os irmãos e também, ao mesmo tempo, um grande desafio, né? É uma responsabilidade grande falar a uma igreja que vem sendo pastoreada aí por líderes capacitados pelo Senhor, tem tentado conduzir o seu rebanho da melhor maneira e de repente cedem o púlpito dessa igreja a um outro irmão, em Cristo também, mas de uma outra denominação, enfim. Nós sabemos que as placas de igreja não são aquilo que determinam as coisas no reino de Deus, mas pelo contrário. Mas então eu não tenho como deixar de agradecer novamente pela confiança. E se fosse por mim, tudo estaria perdido. Mas eu quero que seja o Espírito Santo de Deus a me usar nesta noite e a falar aos irmãos aquilo que Ele tem para dizer. Tá certo? Eu sempre espero de Deus, e muitas vezes até o último instante, alguma confirmação daquilo que Ele vem me dando quando eu sou convidado a pregar, inclusive na nossa própria igreja, né? E eu fico feliz, sou grato extremamente a Deus, porque praticamente todas as vezes o Senhor tem sido bondoso comigo e tem confirmado a sua palavra no meu coração de uma maneira ou de outra. Então hoje, quando eu cheguei, fui levado ali atenciosamente por um irmão no gabinete do pastor Reginaldo, e eu entrei. Eu sou um cara muito reparador para algumas coisas, para outras nem tanto, né? Minha esposa de repente gostaria que eu reparasse em mais coisas, mas para umas eu reparo bem, em outras não. E vi ali que há uma divisa desta igreja fundada, ou há um lema, não sei se temporário ou não, se é algo de momento, ou eu creio que deva ser para toda a vida, que está em Mateus 6,33. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E este versículo, ele está com um lembrete. Então tem ali no computador do pastor, tem num quadro na parede, tem num notebook que eu já vi ali, e de repente você que é da igreja deve ter visto em outras coisas também, que diz assim: não esqueça do principal. E isso foi confirmação de Deus para mim, porque a minha mensagem nesta noite, a mensagem de Deus nessa noite começa num outro buscai. Tem um outro versículo com um buscai, mas a ênfase é a mesma ênfase. E eu achei impressionante também isso, porque está escrito ali, não esqueça. E se está escrito isso, é porque às vezes a gente esquece. E às vezes esquecemos, muitas vezes, aquilo que é o principal relativamente à nossa nova vida em Cristo, e nos concentramos naquilo que é acessório. Eu queria te convidar então primeiro para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no 1º capítulo. E eu vou adiantar aos irmãos que talvez hoje eu possa ser até um pouco mais leitor
da palavra do que um explicador da palavra. Mas no desenvolver da nossa conversa nesta noite, eu gostaria de ir a alguns textos da Bíblia que nós vamos ler, e eu espero que, mesmo você já tendo lido esses textos várias vezes, talvez tendo estudado sobre eles, que nesta noite, pela ação do Senhor, isso tenha um sentido de renovo na sua vida, como nós ouvimos do ministro de louvor há pouco. João capítulo 1, versículo 35 até o 39. João 1, 35 a 39. No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 dos seus discípulos. Quando ele viu Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, perguntou: O que buscais? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era quase a hora 10ª. Senhor nosso Deus, nós queremos nos colocar diante do Senhor. Agora, ó Deus, que lemos uma porção da Tua palavra, iremos ainda, ó Deus, ler outros trechos daquilo que o Senhor escreveu, ó Deus, para nosso ensino, para nossa exortação, ó Deus, para o nosso caminhar contigo. E queremos te rogar, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa ser derramado sobre cada um dos que estão aqui, ó Deus, e que esta palavra, ó Deus, possa ser aplicada ao coração e ela não volte vazia, ó Deus, como a Tua palavra mesmo afirma que ela não retorna vazia, mas ela cumpre o propósito, ó Deus, para o qual o Senhor a libera. Perdoa, ó Deus, os meus pecados, as minhas faltas diante de Ti, ó Deus, e apesar de todos os meus erros, que o Senhor possa me usar nesta noite como aquele, ó Deus, que vai falar, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja, e que nada venha de mim, ó Deus, mas somente do Senhor, para que toda honra e glória, ó Deus, que já Te pertencem, também sejam dados a Ti. Em nome de Jesus, amém. Então haviam esses 2 discípulos de João Batista, e quando ele anuncia que Jesus que passava era o Cordeiro de Deus, e certamente João já vinha falando disso há bastante tempo, esses 2 homens, um dos quais André, irmão de Simão Pedro, começam a ir atrás de Jesus, seguir. E Jesus, percebendo isso, de repente ele dá uma parada, se volta para aqueles homens, de repente pega até eles meio no susto. O que vocês estão querendo? O que vocês procuram? O que vocês buscam? E eles talvez que não contavam com aquela interrogação, eu penso aqui talvez meio sem jeito, Rabi, onde que você mora, hein? Vejam que a pergunta parece, a resposta parece não ter muito nexo com a pergunta que Jesus faz a eles. Será que quando eles perguntaram a Jesus sobre onde ele morava, eles estavam pensando alguma coisa? O que você tem para nos oferecer? Porque muitos judeus daquela época não tinham a compreensão de como se estabeleceria o reino de Deus e tampouco como seria a manifestação do Messias. Mas uma coisa eles sabiam, que quando o Messias aparecesse, e João sinalizaria para ele, a existência de João foi com esse propósito, apontar para o Messias. Quando ele se manifestasse, então eles iriam atrás. Mas talvez iriam atrás para, sei lá, ver no que isso ia dar. E Jesus faz diretamente a pergunta, e quando eles saem com esta resposta, que é uma outra pergunta, talvez meio sem jeito: aonde você mora? Ah, vocês querem ver onde eu moro? Então venham. E Jesus os leva até a sua humilde residência, que deveria ser, e eles passam o dia juntos. O
que muda a partir daí na vida, ao menos de André? André anuncia ao seu irmão, nós achamos o Messias, nós encontramos o Messias. E a partir daquele dia, eles não saíram mais da casa de Jesus. E eu estou usando o conceito casa, não paredes, moradia, mas eles se estabeleceram com Jesus. Durante esse dia que eles ficaram juntos, talvez aqui, se a Bíblia expressasse melhor e Jesus fizesse novamente a mesma pergunta, eles teriam uma resposta efetiva à pergunta: o que vocês procuram em mim? Ou o que vocês querem comigo, Jesus? O que vocês querem comigo? Todos nós, e não adianta falar que você não é, porque é, todos nós somos interesseiros. Nós queremos o nosso bem-estar. A gente quer estar bem. Isso é natural. Então, quando a gente vai atrás de alguma coisa, ou quando a gente quer alguma coisa, provavelmente um dos nossos primeiros instintos, ou uma das primeiras motivações que nós temos é: como isso irá me fazer bem? Ou no que isso vai me fazer bem? No que me é útil, no que me é necessário, porque eu preciso disso. Quando se trata do reino de Deus, eu não sei como é a sua experiência, não sei como você se aproximou de Jesus, ou de repente você estava meio distraído e quando você percebeu, Jesus estava já ali coladinho em você e você não teve mais como escapar dele porque ele te conquistou. Eu não sei como foi esse encontro. Mas o desejo de buscar, o desejo de querer, o desejo de procurar alguma coisa para você em Jesus tem que estar presente. Porque é assim que nós agimos em relação a todas as outras coisas. Quando um homem busca a Deus, e eu não estou falando necessariamente às vezes do Deus da Bíblia, porque nós temos uma necessidade de Deus, em que em algum momento da vida isso vai arder tanto, vai incomodar tanto, que nós faremos uma busca, e às vezes podemos encontrar respostas erradas. Nós queremos encontrar o quê? Respostas. Nós queremos encontrar completude, nós queremos encontrar preenchimento para as nossas vidas. Porque nós não sabemos as respostas, a gente está cheio de perguntas, a gente se sente de repente vazio, incompleto, e a gente quer saber por que está no mundo. Além de nos explicar tudo isso, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, nos dá muito mais do que essas respostas, do que essa completude. Deus nos oferece perdão, Deus nos oferece aceitação, Deus nos oferece redenção, Deus nos oferece ressurreição, Deus nos oferece vida eterna com Ele. E aí você de repente toma um susto, mas tudo isso para mim? De repente quando você saiu buscando, você não esperava ganhar tanta coisa de Deus, tão valiosas, incompráveis, e ganhá-las de graça. Mas Deus é assim. E daí você, uau, estou perdoado, fui aceito por Deus, recebi redenção do Pai para todo sempre, ressuscitarei, morarei com Deus. E você fica feliz com aquilo que alcançou do Senhor. De repente saiu para buscar alguma coisa, talvez menor, talvez a libertação de um vício, talvez a resolução de um problema conjugal,
talvez uma situação de falta de emprego, e está assim de gente por aí, apresentando Jesus como resolvedor dessas coisas. Está sem emprego? Vem para cá. Está com problemas de relacionamento? Vem aqui. A sua vida empresarial não vai bem? Opa! Jesus é a solução. Então tem muita gente querendo encontrar com o nosso Senhor Jesus, talvez por razões erradas, por promessas erradas. Eu acredito que você tenha ouvido muita coisa assim. Mas o Senhor Deus é tão misericordioso que mesmo quando as pessoas o procuram por razões erradas, se elas abrirem o coração, Ele dará a elas muito mais do que elas vieram buscar. Talvez Jesus tenha oferecido uma refeição para esses homens durante a conversa deles ali. Mas eles não sabiam o que responder para Jesus quando ele perguntou: o que vocês querem de mim? O que vocês procuram em mim? O que vocês estão buscando? Onde que é a tua casa mesmo? Deus nos dá infinitamente mais daquilo que nós ousamos imaginar quando não o conhecemos. Crendo pela fé em Jesus Cristo, nós obtemos isso. O véu que separava já não separa mais. Ele foi removido, nós temos livre acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo, lavados no seu sangue. Nós nos tornamos filhos de Deus. Qual é o nome do teu Pai? Altíssimo. Soberano Deus. Mas aí, a gente então é crente. Agora eu sou crente, sou cristão, fui salvo por Jesus, glória a Deus. Eu também, glória a Deus, fui salvo. Mas pode ser que a gente, de repente, comece a achar que não há mais nada a ser conquistado. Jesus já conquistou tudo, na cruz por mim morreu, derramou o seu sangue, o sacrifício dele é perfeito, perdoa todos os meus pecados, ele me aceita como eu sou. Ele me perdoa mais de uma vez, mais de 70 vezes 7. Mas o ponto fundamental é morar com Deus. Morar com Deus. A habitação, família de Deus. Quando você tem uma família aqui, você vai para casa todo dia, porque a tua família está ali? Acredito que sim. O conceito de família é esse, morar junto com Deus, estar junto com Deus. E se aqueles dois homens saíssem dali, depois daquele dia de bate-papo, de repente compartilharam uma refeição com Jesus: Jesus, valeu, você é um cara legal, diz coisas muito bacanas, acredito que você é profeta mesmo, agora a gente já sabe onde que você mora, qualquer dia desse a gente passa para te visitar. Já sabemos o endereço. E muitas vezes nós cristãos nos comportamos assim com Deus. Estabelecemos o templo, a igreja, como o endereço de Deus, onde de vez em quando, às vezes semanalmente, passamos para dizer um alô.
E quando estamos aqui, então falamos com Deus, oramos, cantamos, salmodiamos, adoramos, louvamos. Mas durante os outros dias, nós nos sentimos morando com Deus e Deus morando em nós. Nós precisamos disso. E isso está relacionado àquilo que ainda necessitamos. Às vezes nós buscamos Deus sem saber direito e o encontramos. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Por isso que eu estou falando que às vezes nós, como eu, como alguns aqui, provavelmente começamos a buscar Deus por razões diversas. A gente não fazia ideia do que Deus ia fazer com a gente. Ia virar a nossa vida de ponta cabeça, chacoalhar bastante e falar: agora você é meu. E você precisa ser diferente de quem você era. E eu quero te ensinar a ser diferente. E você diz: sim, Senhor, eu sou o teu. E ele diz aqui: está aqui o que você alcançou em me buscar. Perdão dos pecados, aceitação como filho, vida eterna, morada nos céus. Enquanto você estiver sobre a terra, eu vigiarei por você. Pode dormir que eu não durmo, como o irmão leu no Salmo. 1000 cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda, ou vice-versa, mas tu não serás atingido. Conte comigo para isso, você é meu filho. Mas nós precisamos estar na casa do Pai. E a casa do Pai tem que ser a nossa casa todos os dias. A gente gosta de olhar para a história da mulher adúltera que encontra Jesus perseguida pelos homens que queriam apedrejá-la, e até que se deparam com Jesus e contam para ele o pecado dela, e aí? E todos nós sabemos o que Jesus diz. Então, aquele que dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Todos vão embora, um a um. E Jesus olha para a mulher e diz: eles não te condenaram? Eu não te condeno. Vá e não peques mais. Eu amo quando Jesus olha para mim e fala: eu não te condeno, Rosaldo. Não te condeno. Mas qual a atenção que eu estou dando para o não peques mais? Não peques mais. Os historiadores dizem que essa mulher provavelmente é Maria Madalena, que se tornou discípula de Jesus e o acompanhou até a morte. Ela prestou atenção, se for ela mesma, ela prestou atenção. A vida dela foi mudada. E a partir daquele encontro com Jesus, ela continuou com ele até o fim. Mas o que é que nós necessitamos, então? O que é que nós necessitamos? Nós precisamos crescer. Espiritualmente, nós precisamos crescer. Crescer, amadurecer, desenvolver. Esse crescimento, esse amadurecimento é no Espírito. Você não faz isso simplesmente dobrando o tempo que você permanece, de repente, nos cultos. Ou se você vem num culto por semana, você passa a vir em 2. Ou se você ajuda em uma coisa, você ajuda em outra. São atividades, podem ajudar, mas o teu coração tem que estar nisso. Olhando aí mesmo para o texto de João, em Lucas capítulo 1, verso 80. Lucas 1, verso 80, quando fala de João Batista: e o menino crescia e se fortalecia em espírito,
e viveu nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. João Batista não precisou ser um Sansão, ele crescia em espírito, e sendo ele predestinado por Deus para ser o anunciador, para ser o novo Elias. Jesus, Lucas 2:52, conhecemos a passagem que Jesus, se distancia de Maria e de José e fica no templo durante aqueles dias ali. Versículo 52, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Crescimento espiritual. Quando nós achamos que já recebemos de Deus tudo e que já demos a Deus tudo, nós desistimos de crescer. Porque de fato Deus nos deu coisas tremendas, incomparáveis. No entanto, Ele quer nos dar muitas outras experiências com Ele. E por mais que nós dermos a Deus, em gratidão, isso nunca vai ser suficiente. Por isso nós temos que querer crescer em espírito. Está o tempo todo na casa do Pai, ou o Pai em nós. E a Bíblia não nos propõe um crescimento raquíticozinho. Ela propõe um crescimento à estatura da perfeita varonilidade de Cristo. Para quem? Para o pastor? Para o líder? Não, para todos. E ela diz, uns são responsáveis pelo crescimento dos outros. A igreja, um é responsável por edificar o outro em Cristo. O pastor precisa ser edificado, o diácono precisa ser edificado, o líder do ministério de louvor precisa ser edificado pelo irmão, pela irmã. E talvez você ache, mas eu não tenho nada para dar. Como assim? Tem. Se não tem, tem que buscar. Quando a gente desiste de crescer, nós corremos um grande risco de sermos adeptos de um evangelho que anda por aí, que é o evangelho do oba-oba, onde as coisas estão ficando muito misturadas, onde Jesus não é enfatizado. Tem evangelho de milagre, tem evangelho de prosperidade, tem evangelho de cura, tem evangelho de igreja, tem evangelho de música. E é tudo muito bonito, muito agradável, mas você tem que se perguntar, eu estou realmente sendo edificado por isso? Qual o efeito espiritual que eu tenho percebido em mim quando vou ao culto, quando ouço uma música, quando ouço uma mensagem, quando pratico isso ou pratico aquilo? O objetivo final da vida cristã é que nós sejamos conformados à imagem de Cristo. E a gente não pode olhar para a palavra que diz isso e rediz em vários pontos e dizer, mas isso não é para mim. Eu não vou conseguir. Não é para mim, deve ser para os outros. Eu sou tão falho, eu sou tão limitado, não é para mim. É. Se você é cristão, se você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se você se entregou a Ele, é para a sua vida. Ser conformado à imagem do Senhor Jesus Cristo.
E nós precisamos. Deus espera isso de nós. Você conhece a parábola dos talentos? Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8. Os versículos 28 a 30. Romanos 8, 28 a 30. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Quais alguns? Não todos. Eu estava sentado ali e eu louvei a Deus quando os irmãos estavam cantando aqui, o casal, e o irmão canta no trecho da música: eu não consigo fazer a tua vontade, eu quero ser conformado. Acho que é isso, né, irmão? Conforma-me. A gente tem que querer ser conformado à imagem do Senhor Jesus Cristo. E não nos conformarmos com este mundo. Muitas pessoas saíram atrás de Jesus enquanto ele andou por aqui. Volta e meia ele estava espremido no meio de multidões. Acontecia seguidamente. Em João 6, 26 e 27, ele diz assim, para um pessoal desse: em verdade vos digo que me buscais não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o marcou com o seu selo. Em João 5,17, Jesus ensina que meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O que é esse trabalho? Esse trabalho é o nosso esforço, é a nossa dedicação, é a nossa mordomia ao Senhor. A entrega que nós fazemos a Ele. E quanto mais entregamos ao Senhor da nossa vida, mais receberemos. Ele nos diz que vai nos dar em medida redobrada, transbordante, abundantemente Ele vai nos dar. Espiritualmente Ele vai nos dar, a gente precisa entender isso. De maneira que quanto mais você cresce na graça e no conhecimento do Senhor, mais você experimenta dEle, e você vai querendo mais. Paulo já falava disso antes, lá para a igreja antiga. Gente, vão parar de comer mingau. Eu não estou conseguindo dar para vocês um alimento mais forte, porque vocês não vão aguentar. Vocês vão ter cólicas, vocês vão passar mal, se eu der. Porque vocês não estão trabalhando, vocês não estão se esforçando para crescer, para amadurecer. A gente poderia, talvez os discípulos, o André lá e o amigo dele tenham perguntado para Jesus, no susto, como eu falei: onde o Senhor mora? Onde moras, Rabi? A gente quer conhecer. A gente sabe onde Jesus mora. Ele está assentado à direita de Deus, à destra do Pai. E Ele mora também em nós. Colossenses 3 diz assim para você e para mim:
Portanto, se foste ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, pois morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. A vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Isso não tem como ser algum dia, algum momento da semana. Jesus disse também que se alguém me amar, guardará a minha palavra, e eu e meu Pai viremos para ele, e nele faremos morada. João 14, 23. Efésios 2, 21 e 22. Isso mesmo. Nele todo edifício bem ajustado cresce. Prestem atenção. Nele todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, e nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Ou seja, se estamos em Cristo, temos que crescer, não podemos deixar de crescer. A palavra dele afirma que todo aquele que está nele cresce. A gente não pode ter aquela sensação na nossa vida cristã: ufa, já cheguei. Agora é só relaxar. Porque bem sabemos que a vida cristã é luta, é contramão do mundo, é desafio para o nosso velho homem. Mas se a gente quiser crescer, Deus diz que nós cresceremos espiritualmente. Você já tem contemplado onde Deus mora? Você tem sonhado com isso? Você já tem experimentado dessa vida celestial aqui na terra? Você que é chamado para ser templo de Deus, templo do Espírito Santo. Você anseia realmente pelo face a face com Deus? Ou de repente, não sei como anda a sua vida, agora de repente você, eu já sei onde eu posso encontrar Jesus para ouvir a sua palavra, eu conheço o endereço, quando me der vontade, quando eu precisar mais um pouco, eu passo lá. Ou a atitude é desses discípulos que abandonaram tudo e passaram a seguir Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus, a gente sabe. Mas sem a santificação, ninguém verá a Deus. O nosso crescimento espiritual tem um nome. Esse nome é santificação. Nós somos chamados para ser santo. Nós somos chamados para nos conformarmos à imagem de Cristo. É muito bom ser perdoado. Mas Deus se alegra mais quando a gente não peca mais. Quando nós pecamos e o Espírito Santo nos constrange ao arrependimento e nós pedimos perdão ao Senhor Deus, pelo nome de Jesus, pela fé que manifestamos nele, pela sua misericórdia, que se renova a cada manhã, ele nos perdoa. Mas ele se alegra mais quando nós resistimos à tentação. E quando nós resistimos à tentação, nós crescemos espiritualmente. Eu queria que você abrisse, encaminhando para
o encerramento em Hebreus, capítulo 12. Eu gostaria que você me acompanhasse aí na sua Bíblia, reverentemente nessa leitura. Hebreus 12, nós vamos ler do 14 ao 29. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Ninguém seja devasso ou profano, como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Depois, como bem sabeis, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado. Não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Vós não tendes chegado ao monte palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, rogaram que não se lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou aterrado e trêmulo. Mas vós tendes chegado ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, inscritos nos céus. Tendes chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Tendes chegado a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala. Se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu dizendo: ainda uma vez abalarei, não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez, mostra a remoção das coisas abaláveis como coisas criadas, para que as inabaláveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Ninguém se prive da graça de Deus. Ninguém se prive da graça de Deus. Retenhamos a graça. Deus é castelo forte? É. Ele nos chama para ser inabaláveis com Ele. Deus é o monte? É. Ele nos chama para ser monte com Ele. Do contrário, nós que um dia buscamos, nós que um dia alcançamos pela misericórdia de Deus, nós que um dia necessitamos, daqui a pouco nós estamos rejeitando. Deus quer nos dar mais, e nós dizemos para Deus: Senhor, já está bom. Está bom, Senhor. Quero mais não. Como não? Deus sabe quem nós somos. Ele sabe. Será que nós já sabemos bastante sobre quem Ele é? Você já sabe o bastante sobre Deus? Será que nós já podemos nos dar por satisfeitos? Será que nós temos nos acomodado àquilo que a gente entendeu como vida cristã para nós? Não, mas a minha vida cristã é diferente da vida cristã do irmão, porque ele é diferente, ele tem essa função, esse ministério.
Então a minha vida cristã não precisa ser tão cristã assim. Eu posso me dar o direito de algumas coisas. Vá e não peques mais. Será que temos valorizado o Evangelho nesse tempo em que está tão simples alguém dizer: eu sou evangélico, você também, que legal. E ninguém compartilha nada do Evangelho um com o outro. Você ainda é capaz de se arrepiar com as palavras do Senhor? Eu volta e meia me arrepio. Eu tenho falado dos irmãos a respeito de algo que Deus tem falado comigo. E também pela instrumentalidade do pastor Adir lá na nossa igreja, pastor Edinaldo. Domingo passado, o pastor chegou e disse: será que você é crente por conveniência? Porque de repente agora virou moda, está tendo mais aceitação, o ambiente da igreja é gostoso, todo mundo se trata bem, você é ajudado, você é compreendido, você é amparado. Por que nós somos cristãos? O que nos move? A salvação que Cristo te ofereceu tem sido motivação suficiente para você? Você quer experimentar mais dele? Você quer experimentar o crescimento espiritual para a sua vida? Você quer que Deus tenha a liberdade de te chacoalhar quantas vezes foram necessárias e te colocar no caminho? Jesus está te perguntando: o que você quer comigo? O que você está procurando em mim? O que eu já te expliquei que você ainda não entendeu? Às vezes, Deus já te colocou várias vezes na frente, mas se não for o que você está procurando, a vontade de Deus, talvez você esteja de propósito tirando o corpo fora. E é preciso que isso seja resolvido. Nós temos que compreender que a razão de nós sermos cristãos é Cristo. E se é Cristo, e Ele é o cabeça, e nós o corpo, nós precisamos estar disponíveis para obedecer sempre, em toda hora e lugar, e querermos experimentar o crescimento que Ele, sendo o fundamento, vai proporcionar. Deixe-se conformar à imagem de Cristo e não se conforme. Ninguém entre nós é perfeito, eu menos ainda. Mas nós somos chamados para sermos aperfeiçoados no Senhor. E então, quando Ele nos usar da maneira que Ele quer usar, com toda a liberdade, grandes coisas Deus há de fazer em cada um de nós. Queria convidar à frente a minha esposa e o meu filho. E nós vamos cantar uma música, um louvor a Deus. E eu acredito que vocês já conhecem, uma música bem antiga. Diz que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, tá? E o resto já
me fugiu aqui, mas quando eles estiverem cantando, eu queria que você acompanhasse essa música, cantasse também, mas declarando isso mesmo de verdade. Eu já tenho o melhor de Deus. Eu experimento o melhor de Deus. Eu não estou na igreja por conveniência. Eu não estou na igreja porque eu me sinto bem. Eu estou na igreja porque eu sirvo ao Senhor. E eu quero servi-lo não apenas aqui, quando eu estou na igreja, mas eu quero ser a igreja do Senhor onde eu estiver. E eu quero experimentar esse crescimento do Senhor. E eu sei que eu ainda necessito de muitas coisas. E eu sei onde é a fonte na qual eu posso buscar. Eu quero ser o varão perfeito. Eu quero ser a varoa perfeita. Porque é isso que o Senhor me exorta a ser. E se eu cair, Ele vai me levantar. No entanto, tem que crescer em mim a disposição de agradar mais ao Senhor, de ser fortalecido pelo Senhor, de não ser acomodado espiritualmente e evitar o pecado. Deus nos chama para uma vida de santidade. Vamos louvá-lo? Que essa seja a nossa oração, que nós possamos mesmo estar felizes de sermos chamados filhos, mais ainda amigos de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Vamos cantar, igreja. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Curve a sua fronte, feche seus olhos. Ó Deus, nós declaramos que não existe nada melhor, ó Deus,
do que sermos teus filhos, ó Deus, aceitos pelo Senhor, ó Deus, amigos de Jesus, ó Deus. De termos, Senhor, uma morada, ó Deus, assegurada nos céus contigo, ó Deus, onde iremos, ó Deus, proclamar a tua glória para toda a eternidade, ó Deus, contemplar a tua face, ó Deus, desfrutar, ó Deus, de toda a maravilha que o Senhor tem preparado, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque a tua misericórdia cobre os nossos pecados, ó Deus, pelo sacrifício feito por Jesus na cruz. Mas nós queremos declarar também, ó Deus, que nós queremos nos aproximar, ó Deus, da tua santidade, ó Deus, nos fazendo santos também. Queremos declarar, ó Deus, que nós ainda temos um problema com o pecado, ó Deus, e que a nossa resistência espiritual precisa ser aumentada, ó Deus. Queremos rogar, ó Deus, que o teu Espírito, ó Deus, caia sobre nós, ó Deus, transforme aquilo que ainda precisa ser transformado, ó Deus. Que a nossa mente seja a mente de Cristo, ó Deus, e nós possamos entender, ó Deus, com clareza toda a tua vontade, todo o teu plano, ó Deus, toda a tua direção na nossa vida. Nos perdoa, ó Deus, pelas vezes, ó Deus, que nos acomodamos a um conceito, ó Deus, de vida cristã que não acha apoio na tua escritura, ó Deus, mas apenas no nosso bem-estar. Que a tua palavra, ó Deus, seja reveladora a cada um de nós, ó Deus, nesta noite, e ela aponte, ó Deus, colocando mesmo o dedo na ferida, aquilo que precisa ser alterado, precisa ser mudado, ó Deus. Que haja um renovo espiritual nas nossas vidas, ó Deus, e que nas tuas mãos nós possamos fazer mais, ó Deus, como adoradores, como evangelistas, ó Deus, como mordomos dos dons e talentos que o Senhor nos deu. Quero, ó Deus, rogar a Ti, ó Deus, que pela Tua bondade o Senhor derrame uma bênção especial sobre o povo que aqui se reúne, ó Deus, debaixo do Teu nome, sobre esta igreja, esse ministério. Que o Senhor, ó Deus, esteja dando crescimento, ó Deus, esteja dando a Tua visão, ó Deus, esteja dando firmeza, ó Pai, para esta igreja, para o Teu povo, ó Deus, e que eles cresçam, ó Deus, não apenas em número, ó Deus, mas cresçam espiritualmente, ó Deus, alicerçados pela Tua palavra. E que aquilo, ó Deus, que esta igreja tem se proposto, ó Deus, a viver, com base em Mateus 6,33, seja real na vida de cada um dos seus membros. Abençoa cada família, ó Deus, aqui representada. Que as consolações do Teu Espírito Santo sejam sobre todos, ó Deus, em nome e por amor do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor nosso, Salvador nosso, nosso amigo. Amém. Os irmãos podem sentar. Queremos agradecer ao pastor doutor Rosaldo. Que Deus abençoe, amado irmão, doutor Rosaldo, pela sua palavra, nossa gratidão, pela presença, sua família, todos os amados irmãos nessa noite. Lembrando que nós teremos domingo que vem, momento especial às 10 horas, um culto com a banda de fora, culto gauchesco, e à noite, 19 horas, nosso culto. Vamos ficar em pé mais uma vez para receber a bênção. Em seguida, após a bênção, dê um abraço em 10 pessoas após a bênção, ok? E agora, amados, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, maravilhoso eterno amor de Deus nosso Pai, a consolação do Espírito Santo, repouse sobre cada um dos amados, repouse também de uma forma especial sobre o Dr. Rosaldo, que nos trouxe a mensagem nessa noite, sobre a sua família, e cada visitante nos dá a honra da presença. Que assim seja, hoje, agora e para todo sempre, em Cristo e por Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Dê um abraço em 10 pessoas, em nome do Senhor.